A gente vai mergulhar hoje num dos eventos naturais mais devastadores da história, o terremoto de Shanxi, lá em 1556. E olha, não se trata só de um tremor forte, não. Essa é a história do terremoto mais mortal que a humanidade já registrou. O número de vidas perdidas é algo que a gente mal consegue processar. 830 mil pessoas. Só para ter uma noção, isso supera, e muito, outros desastres naturais super conhecidos. É uma cifra que beira o inacreditável. Mas a pergunta que fica é: o que fez esse terremoto, especificamente, ser tão catastrófico? A força dele, por si só, não explica tudo. Na verdade, foi uma combinação de fatores que transformou um desastre da natureza numa tragédia humana sem precedente. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa primeiro dar uma olhada nos fatos. Vamos voltar no tempo, para aquele dia. O desastre aconteceu na manhã de 23 de janeiro de 1556, na província de Shanxi, na China. A magnitude foi estimada em 8 na escala Richter, ou seja, um tremor absurdamente poderoso. E tem um detalhe crucial aqui. O epicentro foi bem raso, a só 32 quilômetros de profundidade, o que fez a destruição na superfície ser muito, mas muito maior. Agora que a gente já sabe os dados básicos, vamos tentar dimensionar a destruição. E sério, os números a seguir mostram um cenário que é difícil até de imaginar. O impacto não foi uma coisa pequena e localizada, não. As ondas de choque se espalharam por 10 províncias diferentes. Pensa numa área geográfica gigantesca, onde a Terra simplesmente tremeu com uma força devastadora. E quando a gente fala em destruição, foi destruição absoluta. Uma área de mais de 1.300 quilômetros quadrados foi completamente arrasada. Não é que teve dano, não. Cidades e vilarejos inteiros simplesmente deixaram de existir. E agora, o dado que talvez seja o mais assustador sobre o custo humano. Nos condados mais atingidos, 60% da população morreu. Dá para imaginar isso? Mais da metade das pessoas de algumas áreas simplesmente sumiram da noite para o dia. Isso tudo nos leva de volta àquela pergunta central. Mas por que tantas mortes? A força do tremor foi só uma parte da história. A chave para entender essa catástrofe está no jeito e no lugar onde as pessoas viviam. E aqui está o detalhe que muda tudo. Naquela época, naquela região de Shanxi, a maior parte da população morava em casas artificiais, basicamente cavernas que eles mesmos escavavam nos penhascos da região. Esses penhascos eram feitos de loess. Pensa num tipo de sedimento super fino, quase uma poeira, que o vento foi depositando ali por milênios. Era um material macio, super fácil de cavar, o que tornava a construção dessas casas-cavernas, as yaodongs, uma coisa muito prática. Só que essa mesma característica tornava esse solo tragicamente frágil. E é aqui que a tragédia se concretiza. Quando aquele terremoto de magnitude 8 atingiu a região, esses penhascos de loess, eles simplesmente se desintegraram. As cavernas desabaram, virando túmulos na mesma hora para centenas de milhares de pessoas que estavam dormindo lá dentro. Essa história, por mais terrível que seja, nos oferece uma lição que continua muito atual. O terremoto de Shanxi não é só um registro do passado. Ele nos ensina demais sobre risco e vulnerabilidade. O que aconteceu ali foi o resultado do que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Primeiro, a geologia, um tremor fortíssimo e perto da superfície. Depois, a demografia, uma região com muita gente. E, para fechar, o fator decisivo, a vulnerabilidade humana, um tipo de moradia que não tinha a menor chance de resistir àquele abalo. A história do terremoto de Shanxi, que aconteceu há quase 500 anos, deixa uma pergunta que ecoa até hoje, né? Como é que as nossas escolhas de onde e como a gente vive podem transformar um perigo da natureza numa catástrofe de proporções históricas?